quem é que surgiu com a teoria do aquecimento global? Quando foi discutida essa teoria? Aonde este homem está hoje? O que ele está fazendo e o que ele é dono? Quem são as pessoas que mais gostam das teorias do aquecimento global? Quem são os maiores defensores da teoria do aquecimento global? Eu estava tentando recordar o nome dele, mas eu não consigo lembrar agora aqui, fugiu da minha mente. Não, o Al Gore é o maior defensor hoje. Al Gore, ele é dono de uma empresa chamada Harris, mas a gente vai comentar bastante isso para o final aqui das perguntas, tá? Agora, a pergunta é, o que pode estar provocando todas essas catástrofes? Hoje as pessoas têm uma dificuldade muito séria de aceitar Deus pelo fato do problema do sofrimento humano. Sabe, o maior questionamento no meio científico de um ateu ou um agnóstico, vamos dizer assim. O agnóstico é aquele que não sabe se Deus existe ou não. O ateu, ele já está convicto, ele tem fé, ele tem uma crença que Deus não existe. Mas o agnóstico, uma das maiores dúvidas dele é se Deus é amor e existe, por que tanta catástrofe e sofrimento? Eu acho que aí entra a questão da nossa sabedoria do grande conflito entre o bem e o mal. Cristo deixou bem claro que Satanás é o príncipe deste mundo aqui. Não só Cristo, mas a terceira tentação de Cristo, de Cristo no deserto, o que Satanás falou? Se você se prostrar e me adorar, o que eu vou fazer? Eu vou dar todo esse reino, todo esse mundo. No livro de Jó, quando Deus perguntou, de onde você vem, Satanás? O que ele falou? Eu venho de rodear a terra. O que ele quis dizer com isso? Eu sou o dono da terra. Essa é a tradução do hebraico. Quando Deus perguntou, de onde você vem, Satanás? Deus estava perguntando assim, e aí, você é dono do quê? Qual é o seu território? E ele respondeu para Deus, eu sou dono da terra. A terra é minha. Sabe, então nós não podemos esquecer do grande conflito. O livro de Jó deixa bem claro. Por que o livro de Jó deixa bem claro? Que Deus respondeu para Satanás, você viu, você observou o meu servo Jó? O que Deus respondeu para Satanás? Deus respondeu o seguinte, enquanto existir um adorador meu na terra, a terra me pertence, ela não é sua. Nós somos a garantia da propriedade de Deus sobre essa terra. Que maravilha isso! Que maravilha! Satanás desceu irado e foi atingir a vida de Jó. E o que ele fez? Uma das coisas que ele fez, bateu uma grande ventania, derrubou a casa onde os filhos de Jó estavam e morreram todos. Ou seja, a Bíblia deixa claro que Satanás tem poder para mexer no ambiente, para mexer com esta terra aqui. Ele pode fazer ciclones, ele pode fazer aquecimentos, ele pode fazer resfriamentos, ele pode provocar inundações, ele tem poder para isso. Ele aprendeu a fazer isso aqui nesta terra. O que pode estar causando todas essas catástrofes? Eu não estou tirando a parcela da questão da destruição, porque em Apocalipse capítulo 18, Deus diz lá o seguinte, tanto aos pequenos como aos grandes, vamos ler do começo, verso 18, na verdade as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruírem o que destroem a terra. Então a Bíblia deixa bem claro que vai vir sim um juízo. Ou seja, o que pode ser o juízo? Simplesmente a permissão de Deus. Deus retira sua mão protetora de uma comunidade, de uma nação que não quer mais ter a mão protetora de Deus. E aí sim Satanás entra com a sua destruição e coloca Deus no banco dos réus. E aí causa o conflito de mente para quem não tem essa visão do grande conflito e acha que Deus, na verdade, é um Deus mau que causa tortura. Na verdade, Deus, ele é um gentleman.
Deus, ele é muito educado. Se você escolhe não ter a proteção dele, ele vai respeitar a sua decisão e vai deixar você sem a proteção dele. A escolha cabe a nós. Bom, eu vou dar uma coladinha aqui também. Outra concepção comum e contraditória entre vários climatologistas e cientistas é que exista quem ganhe e há quem perca com o aquecimento global. Alguns cientistas afirmam que o aquecimento global resulta em maior fotossíntese das plantas, o que aumentaria consideravelmente a quantidade de alimento. Outros afirmam que em 10 ou 20 anos, nações vão guerrear contra as nações por causa da escassez de elementos básicos de sobrevivência, como água e alimento. Alguma dessas linhas de pensamento chegam perto de estarem corretas, pastor? Algumas linhas desse pensamento chegam a estar certo. Deus afirma lá em Apocalipse capítulo 7 que os selados dos últimos tempos, os salvos, eles nunca mais terão sede, nunca mais terão fome. As pessoas que passarem pelos últimos momentos da terra, a Bíblia afirma que nunca mais terão sede, nunca mais terão fome. O que Deus quis dizer com isso? Na verdade, nós não sabemos. Eu posso fazer aqui especulações, nós podemos sentar aqui e fazer especulações, mas uma regra básica de cumprimento profético é que nós precisamos esperar primeiro acontecer para depois nós conseguirmos interpretar o texto bíblico. Agora, quem ganha com isso? Excesso de fotossíntese, muito alimento e escassez de água? Verdade é que uma das teorias do aquecimento global diz que o excesso de vapor da água aquece a terra. Aumentaria também a fotossíntese das plantas. Mas, de novo, nós estamos lidando com coisa científica que é tudo no campo da teoria. E a teoria científica, vocês têm que entender que tem que ser feito separação entre um experimento de laboratório que é verificável e repetido dentro do laboratório e uma teoria que é elaborada a partir de um paradoxo, a partir de um princípio, de uma teoria, de uma ideia, tá? E aqui, como é que eu posso explicar isso aqui bem rapidinho? Eles criam todo um ambiente imaginário para provar que pode ser que tenha fotossíntese em excesso e aumente a quantidade de alimento em excesso, tá? Então isso são teorias, a gente não pode, não é porque a ciência, o cientista veio com uma teoria falando que a gente tem que acatar isso como verdade científica comprovada, tá? Na verdade eles chutam, né? Que pode ser ou pode deixar de ser. São hipóteses, e as hipóteses elas são defensáveis ou contestáveis, né? Uhum. Bom, o Lucas acabou de comentar sobre a escassez da água. Eu gostaria que o senhor pudesse aprofundar um pouco mais nesse assunto, já que nosso planeta é 60% de água. Se nós poderíamos ficar sem essa tão famosa H2O, como que seria a situação? Se a Bíblia relata alguma coisa? Eu não creio que nós vamos ficar sem água. Por quê? Qual é o meu raciocínio lógico? Qual é a minha teoria? É simples. Deus diz que vai ter um grupo específico, um remanescente do povo dele, aguardando a volta dele. E o ser humano não vive sem água. Então, logo, se vai ter um grupo de pessoas acompanhando a volta de Jesus Cristo, vai haver água, sabe? Vai haver água. Então, nós vamos, mais para frente, nós vamos tentar explicar o porquê dessas perguntas, tá? O porquê dessas perguntas. Você percebe o perigo de nós misturarmos ciência e religião? A Bíblia não é um compêndio científico, tá? E o que a Bíblia diz é o seguinte, aqui ó, verso 18, tempo determinado.
Lembra que eu falei do prazo de validade do mundo? Depois do dilúvio, Deus colocou